Graças a Deus, mais essa ministração. O livro é 1 Timóteo, capítulo 4. Gostaria de lembrar uma palavra, uma canção que eu amo, porque só pode vir de Deus, né? Jesus é o manda-chuva, tá? Ele é o manda-chuva. E tem uma canção que diz bem assim: chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Deus é o nosso Pai, necessitamos do Espírito Santo. Ele é o Senhor, Ele é o forte, Ele é quem nos ajuda. Não é pelo governo do homem, pela força da mente do ser humano, é só sobre a influência do Deus vivo que se pode encontrar graças e ser beneficiado pelo poder de Deus. Não depende da vontade do homem, nem da força da perna que corre. O nascido de novo está escrito no livro de João, logo no capítulo 1. Não é da vontade do homem nem da mulher, não vem da vontade do homem nem da mulher, mas sim nascidos de Deus, da vontade de Deus, entende? Então não é por muitos estudos e qualidades e forças e beleza e religiões, não. É de acordo com a benignidade de Deus, mediante a chuva de graça, a água viva que desce do céu, a sabedoria ao profetizar, ao Espírito que é o Espírito de Deus exortar e ensinar, entende? Porque diz a palavra do Senhor, e serão todos ensinados por Deus. Não é Deus que ensina. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Ou seja, não é pelo comer, não é se casa ou se não casa se agrada a Deus, não é o mover da mão do homem, não é o homem deixar de ter uma esposa ou deixar de comer um tipo específico de comida. Isso é de acordo com a carne, esse evangelho aí, e não é de acordo com o espírito da verdade. Mas então a salvação é de acordo com o propósito de Deus, e Deus tem um propósito para cada um dos que são esmerosos e bem estabelecidos funcionários que trabalham a serviço do Deus vivo no reino. Ou seja, vamos lá, Pedro era casado, né? Paulo já não foi. Pedro tinha esposa, Paulo já não tinha. Mas Paulo foi chamado de um jeito e preferiu ficar só no evangelho. Mas, no entanto, foi Deus que quis que Paulo ficasse só. Mas Pedro não, foi chamado com a esposa, né? Tendo esposa, mas ele dando testemunho, para ele fazer, entende? Não era o casal, o colgate, não era isso. É ele fazendo e vivendo e sendo testemunha fiel. Não que a esposa não fosse, entende? Mas ele foi chamado para agradar a Deus. Então o servo que é chamado para um ministério é chamado para honrar e beneficiar e louvar através de testemunho fiel o nome de Deus em sua pessoa, porque o nome de Deus é todo beneficiado, né? Mas ali, para que vejam, as pessoas vejam aquele testemunho de fé. E os alimentos? Olha só, Pedro com fome orou a Deus e Deus mostrou um lençol com vários animais. Ele disse, não Senhor, não vou comer. E Pedro o coloca fala que não, que era para ele comer, que os alimentos não eram impuros, ou seja, na lei foi feito aquilo em simbologia, então não tem agora que dizer isso não pode comer, isso pode comer, porque não é o alimento que entra na boca do homem que contamina a alma, porque o evangelho é para limpar almas, purificar mentes, entende? Ou seja, o que é salvo é a alma e não a carne da pessoa. O que é vivificado, envolto em corpo de glória é a alma. E o alimento da alma é agradar a Deus, se alimentando do corpo de Cristo, ao fazer o que ensina Jesus Cristo.
E os que são salvos Deus os persevera, os coloca firmados para viver de acordo com a vontade de Deus. Então não é de acordo com princípios humanos. O não toque, não pegue, não beba, ou não coma, o não case, fique solteiro, porque você isso, porque você aquilo, não. Mas Deus coloca cada um. Também não é de acordo com a vontade humana, né? Ao se entregar na embriagação de comer e beber de exagero, ao querer casar-se, separar e voltar. Não, tem um senso, e o senso é ser guiado pelo Espírito Santo, né? É a ordem de Deus. Continuando, glórias a Deus, Jesus o Nazareno. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa e agradável ensino, né, de Deus, ensino do que vem do alto, que tens seguido. Orientando aos irmãos, ou seja, olha, não é pelo terreno que você conquista o eterno, é o eterno que te agracia, entende? Não é o que você faz ou deixa de fazer que te gera a salvação, é o Espírito Santo, é Jesus que consuma ela, entende? Não é pela tua mão, é pelas mãos do Senhor. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Graças a Deus por sabermos a verdade. Exercita, é um exercício na fé. Logo, a piedade do homem para com os outros não é o que vai salvar ele, mas é um exercício no transformar a sua alma, para que ela fique forte, fortificada e esteja resistente na frente de batalha, né? Que é ao defender a palavra de Deus e o seu próximo na fé, contra heresias, picuinhas, porque para isso o bom servo do Senhor é chamado, para levar adiante a verdadeira e pura, genuína palavra de Deus, a qual o próprio Deus age através dele. E quando ele é fiel, mais água jorra, mais sabedoria. Quanto mais ele se esforça, mais Deus põe ele se capacitar a esforçar, mais Deus se manifesta. E quanto mais Deus se manifesta, mais os irmãos vão chegando ao conhecimento e à plenitude do Evangelho. Não depende do homem, é plano de Deus. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, desde pequeno, né, ao dar testemunho. Porque juventude não tem a ver com maturidade na fé, né? Uma pessoa Jesus Cristo disse, humildes pequeninos, né? Se não vos converterdes como esses humildes pequeninos. Então são os humildes que são grandes. E os humildes são os que são maduros na fé. Quanto mais humilde, mais maduro, mais firmado. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Ou seja, Deus vai agir através dos que estão se esforçando, dos que estão perseverando na palavra.
E então serão salvos os que creem na verdade e contemplarem o testemunho. Então, quanto mais esmeroso e esforçado é o servo na palavra, em meditar nela, em querer o conhecimento de Deus, em se esforçar para que venha a água viva sobre ele, jorre água, então Deus se agrada do tal e o contempla com salvação. Mas, no entanto, a salvação naquele momento, e ele trabalha pela salvação. No dia seguinte, se houver dia seguinte, assim vai. Mas antes Deus o coloca a fazer isso. Deus o capacita para estar dessa maneira, porque Paulo está mandando uma carta para Timóteo, para que ele fique assim, porque é da vontade de Deus que ele esteja esforçado nessa maneira, entende? Para que Deus age através de Timóteo, o servo que tem fé verdadeira. Então, que assim seja em tua vida, sabendo que Deus quer que você fique assim, para que assim, dia após dia, jorre salvação da tua boca, do teu proceder, e inunde olhos e ouvidos, e creiam na verdade. É a serviço de Deus que você está. Graças ao Senhor. Amém.